Olá pessoal, meu nome é Herbert. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as citações e as referências de trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, principalmente olhando para a BNT 10.520 e a BNT 6023. Nessa primeira parte da aula nós vamos falar sobre a 10.520, que são de citações, na segunda parte sobre as referências. Bom, as citações, ela é regida pela norma da BNT, como a própria norma fala, é uma menção de uma informação extraída de outra fonte, né, como livros, revistas, periódicos, vídeos, sites, entre outros aí. Na verdade, serve para a gente sustentar uma hipótese, reforçar uma ideia, um raciocínio e, acima de tudo, criar respaldo para que possa comprovar a sua veracidade daquelas informações que você vai colocar lá no seu trabalho. É importante destacar a diferença entre citações e referências. Citações nada mais é do que o conjunto, né, de menções que você faz durante o seu corpo de texto, e essas menções referem-se a uma obra completa que a gente chama de referências. As referências, em geral, vêm ao final do trabalho num campo chamado referências, como elemento pós-textual. Aqui eu tenho um trabalho marcado com as citações, né, várias citações. Aqui um outro trabalho, também marcado com as citações, mas se vocês puderem comparar o primeiro com o segundo, o primeiro tem uma robustez, uma diversificação entre as citações, colocando aí diversos autores para estar reforçando as ideias. Enquanto este aqui do lado direito, né, o autor aqui ele repetiu, né, a mesma citação em vários parágrafos. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro e assim por diante, ele repetiu aqui. Isso mostra para quem está lendo o trabalho que quem escreveu esse texto não teve muito cuidado em pesquisar em outros artigos, né, em outras fontes, para estar criando essa robustez, essa diversificação dentro do seu trabalho. Então é importante na hora que vocês forem criar citações, criar citações baseadas em diversos autores. De acordo com a BNT, as citações elas podem aparecer de duas formas, no sistema autor-data ou no sistema numérico. Dentro do sistema numérico, é o mais comum da gente encontrar, onde nós temos o nome do autor, vírgula, espaço e o ano. Já o sistema numérico é um sistema também que a BNT permite a gente utilizar, mas no formato de números. No entanto, esse sistema numérico, a gente não deve utilizar ele junto com notas de rodapé, porque vai fazer um conflito. Não se sabe se é o sistema numérico ou se é uma nota de rodapé. Nesse sistema numérico, a indicação da numeração pode ser feita entre parênteses, alinhado ao texto, ou pode ser feito um pouco acima da linha do texto, na forma de expoente, né, na forma de sobrescrito. Eu tenho aqui o primeiro exemplo, na forma de parênteses, né, com o mesmo tamanho da letra, no caso aqui tamanho 12, ou na forma exponencial, uma taxa aí sobrescrita de 30% do valor original, do tamanho original. A BNT prevê esses dois aí, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né, mostrando aqui número 8, número 9, número 10, e ao final de cada página, como caráter obrigatório, nós temos que colocar a referência completa daquela citação. Talvez este seja um dos principais empecilhos desse uso, né, do sistema numérico que a BNT prevê, né, que a gente tem que colocar ao final de cada página a obra completa. Então, acaba que fica esteticamente mais feio, e se você for utilizar ele junto com as notas de rodapé, vai fazer um conflito. Não se sabe se é uma citação numérica ou se é uma nota de rodapé. Neste exemplo aqui, é uma nota de rodapé, né? Uma informação complementar que vai estar enriquecendo mais aquele texto, aquela frase ou aquela palavra específica. E aí vai gerar um conflito, né? Não se sabe se vai ser uma nota de rodapé ou se vai ser uma referência. Então, por isso mesmo, a BNT prevê que quando você utilizar o sistema numérico, você não pode utilizar notas de rodapé. Dentro do sistema numérico, que é o foco mais dessa aula, né, nós temos entradas. Né? A entrada pode ser dentro de parênteses ou fora dos parênteses. No entanto, dentro dos parênteses ou fora dos parênteses, a chamada dela sempre vai ser pelo último ou pelos últimos sobrenomes dos autores, ou pela empresa, pelo órgão, né, pela entidade, se for uma pessoa jurídica, por exemplo. Né? Seguido da data de publicação do seu trabalho. Então, aqui eu tenho aqui dentro dos parênteses
uma citação, que é Silva, vírgula, espaço 2018, tudo dentro dos parênteses, portanto, letras maiúsculas. Se tiver fora dos parênteses, né, eu vou estar utilizando apenas a data de publicação do trabalho lá dentro dos parênteses, e fora eu vou colocar o meu autor apenas com a primeira letra em maiúsculo. Eu posso utilizar algumas ferramentas, né, algumas linguagens para estar chamando esse autor. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Bom, no final da frase eu tenho autores com 1, com 2, com 3 ou 4 mais autores. A técnica aqui nos fala que, se for com um autor, basta colocar a vírgula, separação da sua data de publicação. Com 2, eu tenho que colocar ponto e vírgula entre o primeiro e o segundo. Com 3, ponto e vírgula entre o primeiro e o segundo. E também ponto e vírgula entre o segundo e o terceiro. E depois, logicamente, que a vírgula aqui em caráter obrigatório para separar a data de publicação. 4 mais autores, nós utilizamos o recurso do et al, que significa e outros, e demais colaboradores, para o texto não ficar tão extenso, né? Se for no início ou no meio da frase, né, vai ficar fora dos parênteses. Quem fica dentro do parênteses é a data de publicação. Se for uma citação direta, como essa aqui, né, você precisa também colocar o número de página. Eu tenho essa estrutura com um autor, com 2 autores. Lembrando que com 2 autores aqui eu vou usar esse ezinho, não é ponto e vírgula, nem aquele e comercial. Com 3 autores eu vou separar o primeiro do segundo por uma vírgula, do segundo para o terceiro com o ezinho. E 4 mais autores, como eu falei, o uso do et al, né, para estar colocando demais colaboradores, demais autores. O et al aqui não é itálico, não é sublinhado e não é negrito. E sempre vai ter esse ponto aqui. Aqui um outro exemplo dessa mesma linha de raciocínio que eu estou trazendo para vocês. Um recorte que eu fiz aqui dentro dos parênteses, tudo em maiúsculo, com 3 autores, primeiro para o segundo, segundo para o terceiro, separados por ponto e vírgula, e aqui fora dos parênteses, o primeiro, em letras minúsculas, apenas a primeira inicial, letra maiúscula, separado do segundo por uma vírgula, e o segundo separado do terceiro por um ezinho. Quem fica dentro dos parênteses, e aqui é o ano de publicação do trabalho. O et al, como eu falei, ele serve para isso. Ó, vários autores de um mesmo trabalho, que são 7 autores. Para a gente evitar de colocar os 7 autores, nós utilizamos o recurso do et al, né? Et al, ponto, vírgula, espaço 2016. Por falar do et al, né, é uma expressão em latim que significa e outros, e demais autores, e demais colaboradores. Nada mais é do que uma expressão que significa a mesma coisa. É uma expressão abreviada de et alia, de et ali e de et ali, né, que são as suas formas masculina, feminina ou a forma neutra. Então, quando a gente vê o et al com ponto, o ponto significa justamente a abreviação dessas 3 abreviações aqui, desses 3 termos que nós temos aqui. Temos também a ideia de colocar vários autores dentro de uma mesma frase, né, dentro do mesmo parágrafo, para reforçar a minha ideia. Se eu for colocar o mesmo autor, melhor colocar vários autores, perdão, é importante eu colocar em ordem alfabética e não em ordem de publicação dos seus trabalhos. Se for o mesmo autor, mas publicado em diversos anos, basta eu separar por vírgulas entre as suas datas de publicações. Posso também dar ênfase a trechos, né, para mostrar, destacar uma parte específica, e esse destaque ele pode ser por negrito, pode ser por itálico, pode ser por letras maiúsculas. Neste exemplo aqui de baixo, a motivação pode ser conceituada, né? Este aqui fui eu que fiz esse negrito aqui. Portanto, se fui eu que fiz, eu tenho que colocar grifo nosso. Na minha fonte original não tinha esse negrito. Então, o negrito aqui é uma forma de destaque, né? Dar ênfase a trechos importantes que eu acho que vai fazer relevância na leitura do meu texto. Nós temos também outras regras de citações, né? Trabalhos com o mesmo autor aqui, Smith, em 81, só que no mesmo ano, esse mesmo autor publicou 2 trabalhos diferentes, e eu utilizei os 2 trabalhos, e aí, portanto, para citações de vários trabalhos com o mesmo autor, com a mesma data, utiliza-se letras minúsculas, acompanhado, né, juntinho aqui da data de publicação do seu trabalho. Muito comum quando a gente tem trabalhos de órgãos
governamentais, como o Brasil, entre outros aí. Se houver coincidência de sobrenomes, né, autores diferentes, mas com o mesmo sobrenome, com a mesma data de publicação, eu posso estar utilizando a primeira inicial dos seus prenomes. E se essas primeiras iniciais elas forem iguais, aí necessariamente eu vou ter que colocar o nome completo. Não tem escolha nesse sentido. As citações de acordo com a BNT, elas podem ser de três formas: citações diretas, indiretas e citações de citações, chamado de APUD. Na citação direta é quando eu copio e colo, né, de forma literal, sem mudar ponto, vírgulas, nada, nenhum tipo de palavra. Quando eu faço essa transcrição exata das palavras do autor, eu tenho uma citação direta. Já as indiretas, eu vou fazer o recurso de linguística, que é o parafraseamento, o uso da paráfrase, né, que eu vou manter a ideia central, mas reescrever de uma forma diferente, mas com o mesmo sentido. Já as citações de citações, né, que é o APUD, é uma citação direta ou indireta de um trecho de um texto que eu, de fato, não tive acesso à sua obra original. E o APUD significa citado por. Vou falar mais adiante sobre este aqui, e agora vou dar ênfase nas citações diretas. Esse esquema aqui mostra para a gente como que a gente consegue separar, entender mais facilmente quando tem uma citação direta, que consiste na sua transcrição literal das palavras do autor, respeitando todas as suas características. Se for com até 3 linhas, eu tenho ela curta. Se for com mais 3 linhas, eu tenho ela longa. Na curta, eu tenho que usar aspas. Já na longa, eu dispenso as aspas. Na curta, eu não tenho recuo. Já na longa, eu tenho que fazer um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, colocar uma fonte de tamanho menor, 10 ou 11, e tenho que colocar o número da página consultada, em caráter obrigatório. Já na curta, eu não preciso diminuir o tamanho da fonte, mas mesmo assim, eu preciso colocar o número da página consultada. Eu tenho aqui uma citação direta curta no corpo do texto. Note aqui que eu tenho as aspas, abrindo e fechando esse trecho aqui. Freire, no ano de 96, na página 20, falou isto. E no final do meu texto, né, eu começo a minha frase, abro as aspas, copio da mesma forma que está lá no Freire, e aqui ao final, dentro dos parênteses, em caixa alta, eu vou colocar da mesma forma, porém, só respeitando aqui com letras maiúsculas. Aqui de fora com letras minúsculas e dentro dos parênteses com letras maiúsculas. Aqui eu tenho 2 recortes. O primeiro recorte está errado, porque é uma citação direta longa, tem mais de 4 linhas, note aqui. E a segunda também está errada, porque está faltando as aspas. Apesar de ambas terem um número de páginas, mas esta primeira tem 4 linhas, portanto é uma longa, e esta aqui está faltando as aspas. Portanto, a longa, eu vou ter esse recuo de 4 centímetros da margem esquerda, sem as aspas, num tamanho de fonte menor. Aqui eu tenho um texto normal, e eu vou fazer o recuo, colocando o tamanho de fonte menor, 10 ou 11, preferencialmente o 11, que fica uma estética mais agradável de ler. Não tem o recuo da primeira linha. O alinhamento aqui ele é justificado. O espaçamento é simples e tenho que colocar aqui o número de páginas. Lembrando que não tem aspas, tá? Na citação direta longa não tem aspas, justamente por eu ter mais de 4 linhas e seguir as regras da própria BNT. Isso aqui é o mesmo exemplo, só que um exemplo real, né? Mostrando esse recuo de 4 centímetros da margem esquerda. A gente pode também fazer omissão de parte da citação direta, né? Colocando esses colchetes com as reticências no começo, no meio ou no fim. Justamente porque pode ter trechos do meu artigo que estou pesquisando que não faz sentido eu colocar no meu trabalho. Então, eu posso omitir parte da citação utilizando este recurso. De acordo com o André Fontenelle, isso aqui é uma figura que eu retirei até dele, as citações diretas, curtas e longas representam em torno de 20% do seu trabalho, enquanto que as citações indiretas, que eu vou entrar agora, representam a grande maioria, mais de 80% aí, né? Talvez essa seja uma proporção ideal para estar evitando o cansaço do leitor, para estar evitando plágios, e para que você tenha uma descrição, uma redação do seu texto de forma mais coerente, mais adequada, e facilita, sem dúvida nenhuma, a leitura. O segundo tipo são as citações indiretas, né, que a gente
utiliza o recurso do parafraseamento para estar interpretando, reproduzindo as ideias de um texto, dando um toque pessoal, né? Eu costumo falar que é o fingerprint, né? A impressão digital de quem está escrevendo o texto, uma forma de você traduzir livremente, né? O que é a ideia central. Nesse recurso das citações indiretas, utilizando o parafraseamento, de fato, nós não temos a quantidade de linhas, se é 3 ou 4 mais linhas, portanto, não temos aspas, não temos recuo, mesmo tamanho da fonte, e o mais importante, não é necessário citar o número de páginas. Aqui uma citação indireta, só para mostrar para vocês, né, que nós temos a liberdade para escrever com nossas palavras as ideias de um autor consultado. E essas ideias partem principalmente do uso da paráfrase, que é um recurso linguístico e que consiste em manter o mesmo tema, a mesma essência, mas escrevendo, né, recriando com as nossas próprias palavras. Em outras palavras, é escrever a mesma coisa de um jeito diferente. A paráfrase, ela tem algumas características que chamam a atenção, né? E nós precisamos manter o mesmo encadeamento, podemos utilizar outros vocábulos e estilos distintos do material da fonte. É importante a gente não fazer juízo de valor e colocar várias expressões, como isto é, ou seja, para dar maior entendimento e fluidez. Legal também que o texto pode ficar mais curto ou mais longo, dependendo do seu estilo de redação. Quando você tem um estilo de redação mais dissertativo, provavelmente vai ficar mais longo, né? Você pode usar sinônimos, você pode inverter as palavras de lugar, mas tomando cuidado para não ter o excessivo troca de palavras ali, tá? Você pode alternar as vozes, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você pode utilizar um recurso de trocar um substantivo por um verbo ou vice-versa, inserir outros exemplos para estar contextualizando, entre outras características. Eu trouxe aqui para vocês um texto original e um texto parafraseado. Só para mostrar para vocês, ó, a primeira linha aqui, ó. Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. Eu posso reescrever isso dando um toque mais pessoal, mantendo basicamente a mesma essência. Ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. Manteve a mesma ideia, porém de um jeito diferente de escrever. O motorista fugiu e não prestou socorro, porém algumas pessoas conseguiram anotar a placa. Poderia ser escrito dessa forma. A placa foi anotada por testemunhas local, o motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. Então são formas, e aí vai depender de cada um, né? Formas diferentes de escrever o mesmo texto para você ter a mesma ideia. A terceira e último tipo de citações é a citação de citação, né? Que é o uso do APUD. Quando você faz uma transcrição direta ou indireta, que a gente acabou de ver, de uma obra a qual você não teve acesso. É quando você copia um texto de um artigo e dentro desse texto, desse artigo, já tem uma citação lá embutida. Nesse caso, nós devemos utilizar o APUD. Vamos ver aqui um exemplo. Esse aqui é um artigo escrito por Rochman e colaboradores. Está aqui em cima a referência completa dele. Esse artigo aqui do Rochman, na parte inicial, tem aqui a sua introdução e dentro da introdução tem o númerozinho 1. Esse número aqui é uma citação que ele fez para estar construindo essa parte. Se eu olhar lá nas referências do Rochman, eu vou encontrar aqui a referência do Campana, que é o número 1, justamente o número 1. No entanto, essa referência aqui eu não tive acesso a essa obra. Eu tive acesso a qual obra? Do Rochman, que ele utilizou palavras, frases, o contexto do Campana para construir o seu texto. E aí eu achei interessante a parte inicial, o ramo da medicina, que trata da metodologia, tal. Então, eu fiz uma cópia aqui direta, né, utilizando as aspas, direta curta, e ficou da seguinte forma. O Rochman, em 2005, na página 1, falou isto, que foi escrito inicialmente pelo Campana no ano de 2001. Então, a leitura ficaria assim, o Campana e colaboradores no ano de 2001, citado por Rochman em 2005, disse isso. E aí, o que eu fiz? Eu utilizei o recurso do APUD para justamente dar crédito ao Campana, dar crédito ao Rochman e mostrar que eu não tive acesso a essa obra, mas tive acesso à obra do Rochman. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, colocando de fora dos parênteses, o Kedeb, um autor que eu não tive acesso à obra, ele falou que defende a gestão do conhecimento como um campo emergente, tal. E aí, o Matera utilizou o Kedeb lá no seu texto para escrever isso. Então, ficou assim, ó.
O QDEB, em 2010, falou isso, que foi citado pelo Matera em 2014. O QDEB, eu não tive acesso ao Matera, então, portanto, eu tenho que utilizar o citado por, que é o APUD. Neste caso, gente, é um pouco mais complexo. Se eu for utilizar o APUD, no rodapé da minha página que eu escrevi, o texto utilizando o APUD, eu tenho que colocar a obra completa. E lá no final, na minha lista de referências, eu vou ter que colocar a obra a qual eu tive acesso. No rodapé, aquela obra que eu não tive acesso, com a sua referência completa, e lá na referência, no final do seu trabalho, você vai colocar a referência daquela obra que você teve acesso. Então, torna-se um pouco complexo o uso do APUD, porque você precisa colocar, tanto na nota de rodapé quanto nas referências, as duas obras dos dois autores, tanto da obra original quanto da obra consultada. Então, portanto, o APUD é uma expressão que pode ser alocada antes ou depois de cada citação, e um APUD pode remeter a uma transcrição direta ou indireta de uma obra de terceiros, seja por palavras apenas baseadas ou extraídas na sua totalidade. Trago também aqui alguns pequenos erros que são cometidos, principalmente em termos de espaçamento, né? A gente sabe que a gente precisa colocar as vírgulas, espaço, ano, vírgula, espaço, P, ponto, esse P aí é P minúsculo, o ponto do P é para a abreviação da página, tá bom? Então, temos vários erros aí que são cometidos que a gente tem que ficar atento. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Muitíssimo obrigado pela atenção. Tenham todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.